Olá, gente, estamos aqui em mais um podcast da Única Master. Estou aqui diante de duas personalidades educacionais. Ainda são eles. Ainda é ele, ainda é ela. E são pessoas incríveis que eu tenho um carinho tremendo em mantê-los no hall de amizades. A professora Renilda está aqui conosco. Bom dia, boa tarde ou boa noite, de onde estivermos. Que o dia seja até 12, né? Da noite. Exatamente. Tudo bom, Renilda? Tudo em paz, graças a Deus. Renilda, que é uma figura assim conhecidíssima no Seridó. Por que você diz no Seridó? Porque você faz assim um arrasto de fãs das suas habilidades educacionais, tanto como professora como gestora. Eu gosto disso. Você me deixa sem jeito, Luiz, quando você tece esses elogios assim, olhando para mim como gestora, como professora, como pessoa, acima de professora e de gestora, claro. Pessoa, porque eu sou uma pessoa totalmente humanizada e eu gosto de olhar para você com um sorriso no rosto e acordar pela manhã com um sorriso no rosto. E sabe o que eu curto mais em você? Diga. Que você é um espírito jovem. Mas tem que ser. Ai de mim se não fosse a minha jovialidade. É um espírito jovem e eu tenho uma profunda admiração por isso. Eu gosto, obrigada. De verdade. E estamos diante aqui do professor do momento, ele que eu conheci, eu acho que não tinha 10 anos, não era você quando eu conheci? André, ele não tinha 10 anos. Andrezinho. Vulgo Andrezinho. Pai de Theo e pai de Otto. Isso. Né? Sem falar que eu esqueci de dizer que ela é mãe de deuses gregos. Um quase Deus e o outro Deus dos deuses, né? Diferentes. André, tudo bem, André? E aí, salve, tudo em paz. E aí, Luiz, tudo de boa? Tá tudo de boa, gente. Então a gente aqui vai bater um papo importante, necessário. Acho que isso é pauta para todos os dias, até que seja superado. Para que não precisemos mais conversar sobre isso em um dado momento de nossa história enquanto humanos. Concorda? Vamos falar sobre Com certeza. Racismo. Perfeito. Não é isso? Então, assim, o racismo em si ele é muito antes da escravidão, creio eu. Sim. Ele vem bem antes da escravidão. Eu tô falando da escravidão, numa escravidão ali na era medieval. Ela vem bem antes, porque a escravidão é muito mais antes do que isso, enfim. Mas assim, vamos traçar a partir dessas escravidões aí da era medieval? Vamos lá. Tá bom. A escravidão, ela é, como o Luiz comentou, né, uma das instituições mais antigas da história da humanidade. Assim que o homem começa a se organizar em sociedade e começa a delimitar quem tem posse de terra, porque esse é o primeiro grande fomento da escravidão, quer dizer, quem tem terra tem o controle, quem não tem vai depender daqueles que têm terra. A partir do momento em que o homem se estrutura numa hierarquia social, a escravidão nasce. Como o Luiz comentou também, ela não necessariamente esteve sempre vinculada à população negra, né? Esse estereótipo do escravo como negro, escravizado como negro, é uma referência moderna. Digo moderna porque ela começa a partir do século XVIII, XIX, né? Se estende até os dias atuais, em outros formatos, com outros públicos, mas existiram algumas teorias que tentaram justificar, criar uma espécie de justificativa por que o negro é o escravo. Né? E aí concorrem uma série de questões de caráter científico, como por exemplo no 19 você tem as correntes eugênicas, né, tentando provar uma suposta superioridade de brancos em relação a negros. Você tem ali o discurso inclusive religioso, né? Durante muito tempo se fomentou também a manutenção da escravidão, e esse discurso de legitimidade, de legitimação, vinha também de instituições religiosas, né? Muitas igrejas históricas, elas tiveram um papel determinante na manutenção e na funcionalidade da escravidão, né? Você tem mitos que vão tentar também justificar e colocar o negro como inferior, e essas narrativas elas se perpetuam infelizmente na sociedade contemporânea, porque, como eu sempre digo em sala de aula, a cronologia, o tempo cronológico, esse é o nosso relógio, ele não serve para medir a história. Então, quando você acha que uma coisa, um dado fato, um acontecimento aconteceu há 10, 500 anos atrás, para a história que usa do tempo, de uma outra percepção de tempo, isso é pouco tempo para resolver questões, né? E aí a gente chega no caso fundamental, que é o tema do nosso podcast de hoje, que é racismo.
Em tese, o racismo deveria ter sido extinto em 13 de maio de 1888, quando a princesa Isabel, forçada pela Inglaterra, isso é muito importante dizer, há uma narrativa, né, que tenta meio que colocá-la como boazinha, né, como preocupada. Houve um sentido humanista no fim da escravatura do Brasil, e não foi pressão inglesa, né? Eu sempre cito, por exemplo, em sala, que imagine, você pega só o Rio de Janeiro, você tem 1/3 da população escravizada, e a Inglaterra de olho, né, porque ele está passando pelo seu processo de revolução industrial. A Inglaterra está de olho, ela pensa, boy, se já pensou se 1/3 da população do Rio de Janeiro consegue consumir os produtos britânicos, ia ser fabuloso, né? Isso claro. É um retrato só do Rio, imagine no Brasil inteiro, né? Então, e o produto escravo é mais barato. Fundamentalmente. Então, assim, não houve uma preocupação humanista. A prova disso é que não veio, junto à abolição, nenhum tipo de lei, nenhum tipo de política pública que tentasse inserir o negro socialmente na comunidade, na sociedade brasileira. Mas você sabe, ele usou uma palavra aí bacana, que foi eugenia. Mas isso... Eu achei interessante quando ele falou, não, a minha mente parou quando ele disse assim, Rio de Janeiro que tem uma população gigante. Imediatamente me veio o Cortiço, de Aloysio Azevedo. É isso que eu exatamente... O nascimento do Cortiço, que se você vai ver que quando você termina de ler o livro, a última página entra a República. E viva a República. E eles perguntam, o que é a República? Perfeito. Aí vem o nascimento dos cortiços, que depois favelas, hoje comunidades, e vem essa atualização linguística, né, sobre o próprio nome. Mas, rapaz, e quem deu origem aos cortiços? Os negros que após essa abolição, para onde eu vou? O que é que eu vou fazer de minha vida agora? Migraram para os grandes centros, eu vou usar essa palavra, grandes centros, para aquela época. E eles ficaram às margens da sociedade, extremamente conservadora, extremamente branca, fechada. Isso você vê em José de Alencar, romantismo, né? Você vê a sociedade fluminense, eu acho que é fluminense, onde tem em senhora, aí a minha mente começa a viajar. Aquela sociedade extremamente fechada, conservadora, branca, chega os povos negros e eles se localizam às margens da sociedade. Por isso que tem gente que ainda confunde marginalizados com marginal, né? A etimologia da palavra. É fundamental, Renildo, colocar que isso tem a ver justamente com a dimensão de discurso de poder. Eu sempre digo, por exemplo, o seguinte, quando começa o processo de revolução industrial no Brasil, quem mora no centro da cidade são os operários, porque as fábricas estão no centro e eles precisam ficar ali meio que 24 horas para se trabalhar 24 horas. Verdade. Quem mora à margem da cidade no início dessa revolução industrial é justamente essa camada mais aristocrática, essa camada mais burguesa, que está inclusive querendo se livrar do barulho das usinas, barulho dos sinos, aquela poluição, aquela coisa toda. Quando no início do século XX, 1904 especificamente, você tem no Rio de Janeiro também especificamente uma reforma, conhecida como bota abaixo, aí você vai demolir tudo aquilo ali, que eram os cortiços, né, essas casas onde se acreditava que se proliferavam uma série de doenças relacionadas ao negro, ao pardo, ao imigrante. E aí vou tirar essa gente do centro da cidade e colocar na margem. Aí é que a gente começa a falar de marginalização. Mas o interessante é que a retratação disso dentro da literatura. Sim, que eu acho que isso é uma documentação. Apesar da literatura trazer algo que veio da imaginação do escritor, mas coloca em evidência o que a sociedade estava vivendo naquela época. Ele escreveu a partir de uma coisa que ele viu. Mas eu penso nisso porque, por exemplo, como eugenista, nós temos Monteiro Lobato. Sim, conhecidíssimo, inclusive, né? E essa questão do Monteiro Lobato, por exemplo, no sítio do Pica-Pau Amarelo, quem era que cozinhava? Pois é, você vai ver justamente a reprodução dos estereótipos. Como é o nome dela? Escrava Anastácia, né? Era Anastácia, tia Anastácia. Mas quem é que leva o nome do livro de culinária? Pois é. Dona Benta. Né? Isso. Dona Benta, ela representa nesse estereótipo que o Monteiro Lobato quis criar, ela é a antiga senhora latifundiária, né? Justamente como a escolha do nome Anastácia faz referência direta à escrava Anastácia, conhecidíssima na história. Todo mundo já deve ter visto alguma imagem dela, que é aquela escrava que aparece com uma espécie de... Né? A imagem uma mordaça na bolsa, exatamente. Quem é Tio Barnabé? Se não referência ao escravo doméstico, né? Ao escravo homem negro doméstico. Então, Monteiro Lobato fazia parte de círculos eugenistas, né? Defendia essa teoria de que brancos são superiores.
assim como grande parte da sociedade brasileira que estava nesse contexto de reforma social, de reforma espacial do Rio, estava querendo livrar o Rio de Janeiro dessa cara mais colonial, né? E se espelhar em França, se espelhar na Europa, e para isso eu preciso dar visibilidade da gente branca, esconder a população negra. Porque havia-se a ideia do branqueamento da população. Lembrar que quando vocês falaram em Monteiro Lobato, as obras dele estão embargadas, vocês sabem disso. Né? Desde 2009, a gente viu isso num curso que a UFRN, ela promoveu Africanidades e Afro-Brasilidades, que nós professores participamos, porque, né, foi obrigatório que as escolas trouxessem em seu cotidiano esses temas, e a gente viu como Negrinha. Você quer um livro mais forte de Monteiro Lobato? Negrinha é muito forte, é muito pesado. forte. Eu sempre digo aos meus alunos, leiam Negrinha, porque pesado, talvez Negrinha. Monteiro não possa ser abordado numa redação do Enem, exatamente porque as obras estão embargadas. Mas o Sítio do Pica-Pau Amarelo, as obras, está havendo uma releitura, porque é da Editora Globo, e a Globo começou a tirar termos o que eu discordo de racismo para substituir por outros. Eu como discordo as caçadas completamente. de Pedrinho, as caçadas de Pedrinho, que ele dizia assim, hoje eu mato aquela onça, que a gente sabe que não pode. Então, a Editora Globo está fazendo uma releitura, uma reedição dos livros do Sítio Pica-Pau Amarelo. Eu acho o que eu discordo completamente. O que eu discordo completamente, porque era a época. Isso é histórico, seja ele bom ou ruim para os dias atuais, tem que permanecer. Ou minimamente se problematizar, né? Isso, e problematizar. Problematizar. Tem que problematizar, claro, e evidentemente. Eu acho que trocar a ideia do autor só porque ele era isso ou aquilo não vai resolver. Não vai resolver. Mas, enfim, vamos adiante que a gente precisa debater. O tempo urge, é verdade. Como o racismo histórico, ele impacta diretamente a igualdade de oportunidades para diferentes grupos étnicos e sociais. Perfeito. Primeiro de tudo que o racismo, assim como qualquer outro preconceito aqui no Brasil, e em outros lugares também, mas vamos focar no Brasil, ele foi naturalizado, né? Se naturalizou o preconceito. E a prova disso é como a gente tem no nosso vocabulário, no nosso cotidiano, expressões, gírias, colocações, né, que remetem ao processo de escravidão e que foram naturalizados, que não foram problematizados devidamente. Eles acabaram caindo no gosto popular, se naturalizaram mesmo, né? A expressão criado mudo, por exemplo, a expressão bucho cheio, né? Tem um monte de outras expressões que a gente caçula, usa. moleque, cachaça. Essas são heranças das línguas, né? Em relação ao preconceito é isso, quer dizer, quem é um criado mudo é aquele escravo doméstico que não pode sequer abrir a boca sem a permissão do senhor branco, né? E a gente usa para denominar, por exemplo, aquela peça que fica do lado da cama, a mesa de cabeceira, né? A situação está preta. Né? Você tem uma série de situações que tem esse caráter mais pejorativo em relação à cultura negra. Como é que se impacta? Impacta porque se naturalizou, e se você naturaliza, você não problematiza. Porque, inclusive, você cria a ideia, a concepção de que sempre foi assim, é natural. Não, isso é besteira sua. E hoje, na sociedade que a gente está, no momento da sociedade que a gente está, onde tudo, né, se transformou numa espécie de mimimi, né? Quer dizer, pautas importantíssimas que deveriam ser dadas a devida visibilidade, simplesmente não são, porque as pessoas, não, você está querendo problematizar demais, você está querendo ver bicho, né, onde não tem. E não é, né? Impacta porque se naturalizou, se naturaliza, se romantizou, né? Se deixou comum. É até a palavra morena, né? Isso, eu estava citando isso ontem em sala. Quando o IBGE passou agora, recentemente, na Casa das Pessoas no Brasil, fazendo a contagem, fazendo o censo, não existe a categoria moreno, por exemplo, no IBGE. Porque moreno foi um termo criado para tentar minimizar o efeito negativo do que era ser negro. Romantizar. Foi romantizado. Né? Do mesmo jeito, mulata. Né? Mulata refere-se, inclusive, à posição sexual na qual as escravas eram colocadas para serem estupradas. E você lembra que hoje a gente que ensina linguagens, há toda uma preocupação com os termos que você usa em sala de aula, que a gente não pode mais, né? Que assusta quando você diz assim, um dia eu escutando uma pessoa falar, ela disse assim, olha, aquele neguinho acha, eu não admito isso de um palestrante, que você use esse termo perante uma plateia de 100 pessoas, o que é que você, mas aquele neguinho não sabia, o que é que negrinho ali significa? Não, é uma forma carinhosa, não, a gente tem que ter esse filtro hoje. A gente tem que buscar alternativas linguísticas para que você possa substituir palavras como criado mudo, como a situação está preta,
E tem outras palavras que estão me fugindo agora, que a gente não pode mais utilizar. Eu ainda não vi substituição para buraco negro. Já existe? Ainda não sei também não. Né? Porque tem a palavra negro, buraco negro. Mas aí eu fico pensando, o buraco negro é porque é a cor, não? A questão do infinito, né? Então, assim, se associou buraco negro, eu acredito que é pela cor. Eu acredito que é Não me faça perguntas difíceis. Mas, assim, eu ainda não vi substitutos para essa expressão, buraco negro, quando se fala de espaço. Mas outras que nós pensamos, como mercado negro, não se usa mais mercado negro. É um mercado paralelo, é um mercado similar, é um mercado ilegal. Então, a gente começa a perceber essa mudança linguística, vocabular, que é necessária. Não, mas porque eu acho que há uma necessidade de mudar muita coisa, mas e eu concordo que alguns dos termos são pejorativos. Mas, às vezes, eu vejo que, por exemplo, algumas são relacionadas à cor e não... E que não necessariamente tem um caráter pejorativo. Isso. Por exemplo, quando você diz que ganha uma grana preta, né, você está falando de uma alta grana, de uma grana alta. Né? Então, assim, tanto é que há um movimento também dentro do movimento negro, uma agitação dentro do movimento negro, para tentar emplacar o termo preto em vez de negro. Porque o preto, historicamente, e já está sendo usado. Remete a algo, inclusive, coisas jornalisticamente, né? Não se tem mais a palavra negro. Você lê preto, matérias, é preto. E preto está relacionado à população negra e população parda. Porque o preto ele tem uma característica muito peculiar, física. Então, a gente tem que entender que o preto tem uma dominação e o negro tem outra. O preto tem características físicas bem pertinentes. Porque assim, o que me incomodava era o seguinte, vinha duas pessoas. Uma pessoa preta e outra branca. Dizia-se, lá vem, só um exemplo, lá vem Antônio e o Neguinho. Era muito comum isso. Uma outra coisa que era muito comum, que acontecia no sudeste do país, Paraíba, vem cá. Chamaram nordestinos xenofobias, né? Que xenofobia também é um tipo de preconceito. Preconceito. Certeza. E dentro disso tudo, nós partimos para um outro debate que é chamado de sincretismo religioso, que também está relacionado a isso. E como é que ele se desenvolveu ao longo do tempo, especialmente em contextos onde diferentes culturas se encontraram? Massa, para a gente pensar sincretismo, é legal pensar o próprio processo da escravidão, porque por mais desumano que tenha sido, eu costumo dizer assim que os caras conseguiram dar a volta por cima, né? A única coisa que eles conseguiram trazer de todo esse processo, quer dizer, no Brasil eles não puderam reproduzir as suas estruturas de poder, não puderam reproduzir suas estruturas sociais, nas suas hierarquias sociais. Então, como nós somos seres culturais, quer dizer, para onde a gente vai, a gente carrega nossas referências, nosso capital cultural. Então, a única coisa que esses caras conseguiram trazer de África foi a cultura, né? E aí é que nasce a experiência do sincretismo, que, aliás, é um conceito que vem sendo substituído pelo conceito de hibridismo cultural, né? Que é bem interessante também. Hibridismo cultural. Interessante, eu vou abrir só um apêndice. Donivaldo, em Belo Horizonte, há uns 15 dias, ele permitiu que o congado voltassem às igrejas católicas em Belo Horizonte. Perfeito. E foi fantástica a festa desenvolvida em templos religiosos católicos, onde o congado, depois de 100 anos de proibição, voltou. E foi uma festa linda, porque passou em todos os telejornais. Eu fiz questão de ler, pesquisar e entender o que era o congado. Você sabia disso? Pronto. Pois então. É bacana isso. Belo Horizonte ainda, mas quiçá isso avance Brasil adentro. Já imaginou? Eu estava imaginando algumas das situações, né? Por exemplo, na Bahia teve um padre, alguns anos atrás, que a batina dele foi toda em motivos de africano. Você tem uma igreja na Bahia que inclusive nem segue o tempo litúrgico católico, né? O tempo comum, a cor verde, o tempo a quaresma, roxo, né? Mas aí tem uma outra coisa que parte daí, na minha concepção, que, por exemplo, os orixás, em um determinado tempo, foi comparados aos santos. Isso é o sincretismo, exatamente como a gente estava comentando. Quer dizer, como esses caras não puderam trazer outra coisa senão sua cultura, eles vão tentar adaptar essa própria carga cultural que eles têm ao que se tem oferecido a eles no Brasil. Por exemplo, o caso mais conhecido é da comparação dos santos católicos aos orixás e vice-versa.
Mas imagine o momento em que você tem negros que não falam a língua portuguesa ainda, são recém-chegados, inclusive como forma de resistência não querem aprender português, embora isso seja imposto a eles, assim como a religião é imposta, mas eles vão começar a perceber detalhes nas estampas religiosas, nas imagens dos santos e santas, para tentar fazer uma comparação. E essa é uma forma de burlar a ordem vigente, quer dizer, se impunha o catolicismo, eu não posso cultuar o que aqui no Brasil a gente vai chamar de candomblé, né? Durante muito tempo foi a religião africana. Não, é uma religião brasileira. O candomblé é brasileiro, ele foi forjado aqui. Mas eu pego, por exemplo, o caso conhecidíssimo do São Sebastião. Em África, especificamente na região Yorubá, ou na cultura Yorubá, você tem o Oxóssi. Né? Oxóssi é o orixá da caça, é o orixá da fartura. E ele é representado com um arco e flecha, chamado de Ofá. E aí, quando eles chegaram aqui no Brasil, a primeira coisa que eles observam são os santos, né? Porque a presença católica era cotidiana, né? Na vida dessa gente. Então eles observam, por exemplo, que a imagem do São Sebastião está lá flechado. E são esses detalhes que eles vão começar a observar. Pô, isso aqui parece com o cara que eu conheço lá em África, né? Então eles perceberam a flecha do São Sebastião e compararam ao Ofá de Oxóssi, né? E na hora que eles começaram a fazer esses ritos religiosos dentro da senzala, né, que primeiramente era feito internamente, porque eu não queria que isso fosse visível, porque isso era ruim, porque inclusive no Brasil o culto afro foi demonizado e ainda é demonizado, né? O Brasil ele é um país que queima ou se destrói um terreiro de candomblé, umbanda, catimbó, almas em Angola, enfim, religiões afro-brasileiras a cada 8 horas. A cada 8 horas. Eu vou colocar isso com muitas aspas, sério. Eu vou colocar isso com muitas aspas. É compreensível, aspas, 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 que isso acontecesse em outro lugar do mundo. Mas no Brasil isso é inconcebível, porque a genealogia brasileira ela é mestiça. Não tem como se falar em identidade brasileira sem passar pelo negro, sem passar pelo indígena. Não tem como. E aí no Brasil, um país que foi forjado a partir dessa mistura étnica e cultural, você ainda tem uma proliferação, né, de posturas dessa, de políticas racistas. A gente chama inclusive de racismo religioso. Você não vê, por exemplo, uma outra estrutura religiosa sofrendo com a mesma depredação, com a mesma violência que a estrutura das religiões, os deuses, né? Quer dizer, você leva seu filho, leva sua filha para ver tranquilamente um filme de Thor, um deus que pedia sacrifício humano, mas por se tratar de um sujeito branco, olhos azuis, ou seja, caucasiano, europeu, tá tudo bem, né? Mas é um problema quando, por exemplo, Exu foi representado no carnaval, né? E os nossos amiguinhos protestantes, né, evangélicos, neopentecostais, pentecostais, começaram a associar inclusive a Covid-19 ao fato de uma escola de samba ter homenageado Exu. Ou seja, toda desgraça se dá... mas isso é normal, né? E essa normalização é que acaba desgraçando tudo. Naturaliza o preconceito. Naturalizar o preconceito. Eu acho isso pesado. Por exemplo, a primeira mulher negra no Brasil, porque ela não era brasileira, Rosa Maria Gipsíaca, ela foi a primeira mulher negra a escrever um livro no Brasil. Mas só se foi permitido a ela escrever sobre isso porque estava fazendo alusão ao catolicismo. Ela não falava das raízes dela, mas ela falava... Como a religião foi, inclusive, um mecanismo de ascensão social muito bom para negros e negras do Brasil. Quer dizer, se tornaram monges, estou adorando tudo isso. Etc, aliás, não era só a primeira mulher negra, foi a primeira mulher a escrever um livro no Brasil. Porque assim, eles ficam na história, né? E eu fico só viajando na literatura. Isso me lembra barroco, isso vem barroco, mas aí vem isso romantismo. É importante. E é eles falando e eu viajando na literatura. Entendeu? Na linguística, na cultura, que a gente vê isso na literatura. E eu fico só olhando. Mas olha bem. Me lembrando de 12 anos de escravidão. 12. Mas eu vou tirar uma obra aqui pra gente discutir. Que eu acho que tem racismo nela. O Guarani. Por que você disse que tem? Porque, olha só, o que se tinha. Primeiro que ela é uma obra... Né? É uma obra que tem o quê? Contextos europeizados, europeizados dentro do... Porque nós temos o quê? Nós não tínhamos um castelo, mas nós tínhamos a Casa Grande. Nós não tínhamos um rei, mas nós tínhamos o senhor da Casa Grande, não é isso? E buscava-se um herói nacional. Qual era o herói? O índio. Mas o índio... Foi o que José de Alencar fez. Mas o índio... Ele romantizou o índio.
Exato. Mas o índio, ali, ele é tratado Como ser inferior? como um ser inferior. Apesar vive dele a estar... serviço de Ceci. Exatamente. Ele vive a serviço de Ceci. E Ceci se tornou intocável para ele. Você não tem Como um Iracema, momento... a Virgem dos Lábios de Você Mel. não tem um momento sequer do livro em que há um beijo. Deixa isso para Álvares de Azevedo. Não, mas eu tô... Não, eu sei, eu tô só... deixa para Álvares então. de Azevedo. Mas ali no Guarani você não tem. O que acontece no final do livro? É porque a mulher daquele período, a Índia, né? Ela era intocável. Mas Ceci não era Entenda. Índia. Entenda, a mulher como senhora. Certo. Não, Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel. A Virgem dos Lábios de Mel. Ela era intocável, não havia, digamos assim, esse cruzamento. Não havia na literatura, porque a gente sabe que na realidade houve. A violência nos mais diversos âmbitos. Né? A gente sabe disso. Ceci, ela era branca, mas Ceci Peri, ele era índio. Mas ela permanecia intocável porque, voltando à literatura de vassalagem amorosa, onde eu estava submissa a alguém. Nesse caso, ele estava submisso a Ceci. A Ceci. Entendeu? Então, a vassalagem amorosa lá... Era o herói nacional que era né? inferiorizado. Da época medieval. O herói nacional Sim, que era inferior. Ele era vassalo. Fundamentalmente porque não tinha origem branca, né? E era vassalo. E aí a gente volta ao conceito que você usou, né? A obra toda, ela passa por um viés muito eurocêntrico. A hegemonia do branco. Eu gosto de europizado. Eu criei esse termo, europizado. A língua portuguesa permite. Dentro da faculdade. Dentro da faculdade e utilizo isso do que o eurocentrismo. Me fez entender essa questão de volta à vassalagem. Certo. Que ele, o ser inferior, enfim. Exato, e nós temos isso ao longo de muitas obras. Idade Média. Ao longo de muitas obras. Historicamente, o Brasil precisa de herói, né? O Brasil é carente de heróis. Não tinha. Como não tem. Por quê? Mas agora, aí a pergunta, por que o Brasil é carente de heróis? Porque a gente passou por uma experiência colonizadora. E a colonização, eu digo isso sempre e repito com cada vez mais veemência. A colonização não diz respeito apenas à ocupação territorial. É fundamentalmente a moldagem de um comportamento e a forma de pensar. Nós pensamos de maneira colonizada até os dias atuais. A gente olha para outro país, olha para outras situações, porra, lá é muito melhor, lá é muito... E a gente esquece que a gente serve, por exemplo, de exemplo para muitas outras nações. Mas por que hoje nós não criamos o herói nacional? Hoje já temos heróis nacionais. Inclusive foi sancionada a lei de 2016, né, que inclusive figuram heróis negros. Não existia, né? Mas ainda há uma... Cândido, por exemplo, foi o famoso cara da Revolta Chibata, o Almirante Negro, ele entra em 2016. Mas vamos pegar aqui Zumbi dos Palmares. Também figura nessa lista. Figura nessa lista. Mas Zumbi dos Palmares geralmente é muito criticado. É muito criticado. Você sabe que é. Por quê? Por quê? Porque ele dizia que ele próprio tinha escravos. Há uma desconstrução. Tem que se problematizar. Não, eu estou dizendo assim. Para mim, na minha opinião, não é só a criação, mas é a desconstrução do herói que impede que nós tenhamos o herói nacional. Porque sempre tem fulano e tal, mas aí vem alguém como o advogado do diabo, né? Claro, que a gente está falando de seres humanos que tem lado A e lado B, né? A problemática em torno de Zumbi é, ele tem escravos. Ele era um ex-escravo e tinha escravo. Gente, ter escravo na sociedade colonial brasileira era símbolo de status social. Tanto é que se cria frase para isso. Você é um negro de alma branca. Né? A gente chegou no ápice da escravidão no Brasil, de ser naturalizada a escravidão, a ponto de ex-escravos, com alguma dificuldade, comprar outros escravos. Porque isso era ser reconhecido socialmente. Compreende? Sim. Porque o escravo ele não quer desempenhar a mesma função de trabalho braçal, sim, o negro livre, na verdade, que o escravo fazia. Né? O fato de Zumbi ter tido escravos, e de fato ele deve ter tido, né? É interessante pensar que existem dois modelos de escravidão. Um, que é o mais conhecido, que a gente estuda, que a gente vê nos livros didáticos, que é a famosa escravidão comercial, onde eu vou transformar aquela pessoa em mercadoria. Vou vender, né, vou comprar mão de obra. E você tem a famosa escravidão doméstica, que acontecia, por exemplo, na África, antes desse processo de escravidão comercial, né, se disseminar com mais força. O que é a escravidão doméstica? E esse é o modelo reproduzido em Zumbi dos Palmares, no quilombo do Ibiá, no quilombo do Ambrósio,
né, e em outros quilômetros que se formou no Brasil. Você é um sujeito recém-chegado à nossa comunidade, você precisa demonstrar fidelidade. Então você vai trabalhar para mim. Sim. André, Certo? isso aí lembra os sertões de Euclides da Cunha, onde eram recrutados os próprios negros Sim. para servir tanto Negros, indígenas, ao governo pardos. como ao próprio, Sim. à própria comunidade. Veja que Os não sertões. passa, portanto, por uma questão somente racial, é de lugar social. De lugar social. Isso nos lembra os sertões de Euclides da Cunha. Aliás, Euclides da Cunha, Obra fazendo, fantástica. fazendo um apêndice aqui, já que é bom falar de apêndices, né? A obra, ela foi meio que, o do Euclides da Cunha, ela Tipo, foi meio que jornalismo bem forte. Foi. Ele que inaugura, né, o fotojornalismo Isso. no Brasil. Isso. E ele é contratado para fazer o relato do que é que ele viu em Canudos. Inclusive sendo censurado em algumas passagens. Muitas Sim. passagens. Sofreu Ele inúmeras cria represálias. uma narrativa do que é Nordeste. Por Sim. pelo menos 50 anos, quem quisesse entender o que é Nordeste, lia os Sertões. Os Sertões. Só que ali você tem uma série de estereótipos que perduram até hoje. Isso. Concordo plenamente. Até hoje. Concordo plenamente. Muitas O obras. nordestino é, antes de tudo, um forte. Que mentira é essa, gente? Todo nordestino é forte? Como assim? Que generalismo é esse também, né? Gente, romantizando mais uma É, vez, né? Romantizando. Mais uma vez a Nós romantização. temos várias obras que falam. A literatura, assim, de certa forma, ela é carrasca nessa romantização. Mas ela é essencial para retratar Não, isso aí, o papel isso da é sociedade. inquestionável. Perfeito. Se nós pegarmos Euclides da Cunha, a Luísa Azevedo e o que veio Castro Alves já no final do romantismo, assim, terminando com a denúncia social, a gente percebe tudo isso já. Várias outras obras. Por exemplo, A Bagaceira. Nossa, a Bagaceira deveria muito ser lida. Para ser lido das escolas, a bagaceira. A Que eu Bagaceira. tentei implantar o ano passado, mas Os assim, brutos de- o tempo não foi legal, porque a Bagaceira, meu Deus. É impactante. Morte e Vida Severina. Morte você e Vida pega Severina, Bagaceira. Os brutos aqui de Borraginosa, que tá fazendo também. A 85 Bagaceira é anos fantástica. esse ano. Eu sou fã de A Bagaceira. Transformou de A em peça, Bagaceira. né? Teatro. Mas... Os brutos, sim. Os Já brutos, é- há a 85 Companhia anos. esse ano. Trapiá de Muito Caicó bom, muito bom. transformou isso em peça. Exatamente. Alexandre Gente, Muniz. mas assim, a gente já está chegando ao final do nosso bate-papo. Eu queria saber qual é o papel da educação na desconstrução de estereótipos raciais e na promoção da igualdade. Vai, Renilda Rocha. Olha, quando em 2003 a lei, né, 10.639, trouxe para a educação a obrigatoriedade do ensino de africanidades e afro-brasilidades, o que é que a gente esperou das escolas? Que esse tema ele fizesse parte do cotidiano. Eu acho que com a nova BNCC, onde nós professores nós pudemos, né, construí-la em conjunto, a gente trouxe isso, essa regionalização e essa interiorização de temas pela lei. Então isso é muito bom, porque a gente vê nos temas de redações, por exemplo, quando a gente trabalha, situações que pipocam no Brasil cotidianamente, a exemplo daquela mulher que tirou a coleira do cachorro e espancou um negro porque estava sentado no prédio de luxo no condomínio dela, e ela espancou. A gente vê o caso de Vinícius Júnior e de outros tantos. O bom é que hoje a gente pode tratar desses temas em sala de aula sem que hajam retaliações. Isso é muito bom. Muito importante, porque a gente tem que desconstruir para reconstruir esse novo paradigma sobre o elemento negro na nossa sociedade, na nossa cultura, na nossa economia, porque eles estão em todos os âmbitos da sociedade. Daí essa representatividade em filmes, em séries, em novelas, no telejornalismo, na educação, na cultura como na todo, cultura como todo. Aí você diz assim, capoeira, daí essas questões sobre lei de cotas, mas elas são importantes. Não é uma reparação. Eu não gosto dessa palavra reparação. É um direito, como o índio tem, a comunidade acesso. Tem que ter, mas usou-se esse clichê reparação, De forma errônea. como o Congado, em Belo Horizonte. Não vamos reparar 100 anos. Não Porque tem a como, educação está tentando reparar uma coisa que vai levar um longo prazo para ser recuperado. Porque nós ainda vemos no cotidiano cenas de racismo que não deveriam mais existir. Porque você diz assim, nossa, estamos no século 21, 2023, mas se você observar, as situações pioraram.
Sim. Ou talvez porque antes estavam camufladas sob um tapete bem personalizado. E tiveram a coragem de agora se mostrar. E agora não, eles tiraram o tapete, a gente eu acho que vendo uma emergência enorme, isso é muito bom, das literaturas decoloniais. São negros falando sobre o racismo, são mulheres falando sobre misoginia. Quer dizer, é o sujeito que sofre a ação, que sofre o preconceito, falando daquilo. Então, virou protagonista. Então o ideal é justiça social ou igualdade social? Eita. Eu acho que os dois eu posso colocar uma conjunção aditiva aí? Pode. Pronto. Ligue esses dois temas com o E. Então, não é um ou outro, mas não, I. Tem que ser os dois. Porque quando eu elimino um, eu estou eliminando um. E quando eu agrego, quando eu aglutino, eu acho que rola mais. Eu acho fantástico todo esse bate-papo com vocês. Pessoas que eu admiro bastante. E me saio mais rico. Eu me saio mais rico. Eu espero que a gente tenha contribuído, pelo menos a minha parte. E eu acho que esse bate-papo não deveria terminar aqui agora. Vamos fazer uma parte 2. Vamos fazer uma parte 2. Mas eu agradeço demais a vocês. Show. Queria que vocês deixassem aí, olhassem para as câmeras e deixassem o oi de vocês. Como é que faz? Assim. O que é que significa isso? Isso é rock, né? Pronto. Sei lá. Eu sou de 1966. Isso é forró. Não, rock mesmo. Rock mesmo? Rock mesmo. Woodstock? Sempre que quiser a gente está à disposição. Eu escolhi André porque eu acho ele uma capacidade, uma potência dentro da história. E quer queira, quer não, quem faz letras é intimamente ligado à história, pelo contexto histórico de todas as obras literárias. Por isso que quando vocês puxavam um tema, eu entrava na literatura porque é muito minha cara. É essencial a literatura nisso. Isso. Gente, muito obrigado por mais essa companhia de vocês aqui no nosso podcast. Vou até recomendar um livro. Qual? O Mundo se Despedaça, Destino Achebe. A gente tem um projeto, inclusive quero fazer aqui na escola também. Cada bimestre a gente escolhe um livro para fazer essa leitura. O Mundo se Despedaça, Destino Achebe. Outro, o ódio que você semeia, é muito bom. Destino Achebe retrata o impacto do encontro do colonizador com perfeito, colonizado. Perfeito. Fantástico. Muito bom. Gente, brigadão, até a próxima, até mais. Até mais. É assim.